Nós já tivemos a proclamação do capítulo 26, versículos de 1 a 35 do Evangelho segundo Mateus. Já tivemos também, durante 30 minutos, reflexão sobre esse trecho do Evangelho em pequenas salas. E agora, então, teremos uma explicação sobre esse trecho que será feito pela Célia Regina Amaral. Célia, por favor. Boa noite. Eu vou falar para vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Para explicar melhor, precisamos voltar um pouquinho ao capítulo 25, onde Jesus retrata o juízo final. Os homens serão julgados pela fé que tiveram em Jesus. Fé que significa reconhecimento e compromisso com a pessoa concreta de Jesus. Porém, onde está Jesus? Jesus está identificado com os pobres e oprimidos, marginalizados por uma sociedade baseada na riqueza e no poder. A condição para participar da vida no reino é a prática da justiça. A vida de Jesus na Terra está na etapa final. A sua última participação na Páscoa judaica se aproxima. Com isso, os líderes religiosos e os sacerdotes arquitetam um plano para prender a Jesus e, em consequência, levá-lo à morte. A Páscoa é a primeira grande festa do calendário judeu que comemorava a saída de Israel do Egito. Aqui, Cristo prediz pela primeira vez que a sua morte ocorrerá por ocasião da Páscoa. Essa predição, entretanto, prejudicava os planos dos conspiradores, que, com medo da multidão de Jerusalém, composta de muitos galileus que apoiavam Jesus e o consideravam como profeta, concordaram em não fazer nada durante a festa. Talvez tenham concordado em esperar uma semana, mas Jesus fixou o momento de sua morte com antecedência, contrariando seus planos e orientou os acontecimentos para que pudessem morrer como a verdadeira Páscoa. Caifás ocupava a função de sumo sacerdote desde 18 a.C., mais ou menos até 36 depois de Cristo. Anteriormente, já exigira a morte de Jesus, que o considerava perturbador. Não se admire com a traição. O Filho de Deus precisou enfrentá-la. E na vida, com certeza, alguma traição você experimentará. O que fazer, então? O mesmo que Jesus. Orar a Deus, pedir força e uma porção abundante de amor. Jantar em Betânia. Surpreendidos pelo amor. Jesus, chegando ao povoado próximo a Jerusalém, visitou um leproso chamado Simão. E entre a conspiração das autoridades e a decisão que Judas toma de trair Jesus, temos o gesto significativo de uma mulher reconhecendo o verdadeiro sentido da pessoa de Jesus. Ela o unge como Messias, que vai morrer. O que ela faz é mais importante do que dar esmolas aos pobres. Não é possível realmente fazer o bem a eles, a não ser dentro do projeto de Jesus. A ausência física de Jesus será depois ocupada pelos pobres, que se tornarão sacramento da presença dele. Mas naquele momento, o mais importante era aproveitar cada instante da presença de Jesus, pois seus dias neste mundo estavam chegando ao fim. Jesus fica feliz com as nossas demonstrações voluntárias de amor a Deus. A atitude dessa mulher é fantástica. Ela se preparou para ofertar. O perfume usado, bálsamo, que é um líquido grosso e cheiroso que era tirado de plantas, que ela derramou sobre Jesus, era o equivalente a 1 ano de serviço prestado por um trabalhador comum. Uma mulher anônima dá a Jesus uma unção digna de Messias, mas Jesus interpreta como embalsamento antecipado para sua morte. Os discípulos disseram indignados que era um desperdício
O valor deveria ser dado aos pobres. Jesus os repreendeu porque a atitude da mulher era de adoração e também um ato profético. Jesus deu tanta importância à atitude da mulher que sua boa ação seria registrada e lembrada pelas futuras gerações que ouvissem o Evangelho. Muitas pessoas criticam os dízimos e as ofertas que entregamos na casa do Senhor. O que eles não entendem que é um ato de amor, de adoração sincera e também um ato profético. Podemos dividir este episódio em 3 partes e em cada um tirar exemplos significativos para nossas vidas. Primeiro, Jesus chegou a um povoado e ficou na casa de um leproso. Sabemos que os leprosos eram discriminados pelas pessoas por causa dessa terrível doença da época. O Senhor não levou isso em consideração, pois ele não fazia e não faz acepção de pessoas, e com certeza podia curar aquele homem dessa enfermidade. B. Jesus mostra que atitudes aparentemente insignificantes ou sem valor para os homens são consideradas de grande valor. A prova é como ele recebeu o ato da mulher em ungí-lo. Em contrapartida, o Senhor repreendeu os discípulos, mostrando que atitudes aparentemente corretas podem ser mal aplicadas, dependendo do momento. É preciso usar de sabedoria. Se não a temos, precisamos pedir a Deus. Isso está em Tiago. Segundo, a mulher tinha algo valioso em suas mãos. Poderia ser um sustento por muito tempo. Poderia ser aplicado da forma que os discípulos pensaram, ou ainda usá-lo para fins de emergência em caso de ferimento. Ela não optou por nenhuma destas opções, mas pela melhor naquele momento, dar a Jesus. Não importa o valor ou quão importante seja algo que temos, a partir do momento que nos entregamos a Cristo pelo batismo, tudo o que temos e somos pertence ao Senhor e devem ser usados de forma que glorifique a Ele e beneficie a outros. Nada do que façamos a favor de Deus e do reino será esquecido. A atitude da mulher está registrada na palavra de Deus. Terceiro, os discípulos estavam em fase de aprendizado andando com Jesus, e a cada oportunidade, o Senhor os instruía como deveria ser a postura deles, seja pelo reto ensino ou pelo exemplo perfeito. Eles tiveram boa intenção e até foi louvada por Jesus, mas eles precisam entender que há sempre situações mais urgentes ou mais importantes que não podem ser descartadas. Que deste episódio da vida de Jesus, da mulher e dos discípulos, possamos tirar exemplos valiosos para uma aplicação correta e favorável ao mais importante, servir aos propósitos de Deus e sua vontade. Que Ele nos ilumine e nos guie nesse rico caminho de bênçãos e o nome dele seja sempre glorificado. Traição de Judas. O diabo enche o coração de Judas Iscariotes e ele vai à procura dos líderes religiosos a fim de cooperar com a intenção deles, que era prender Jesus. O acordo foi fechado pelo preço de 30 moedas de prata, o que significa o preço de um escravo, e mostrou o pouco valor que os principais sacerdotes atribuíam a Jesus. E também revelou a ganância de Judas em vender seu mestre por uma quantia tão pequena. Judas traiu aquele que multiplicou pães e peixes, que andou sobre as águas, fez cegos enxergar, surdos ouvir, paralíticos andar, morto ressuscitar, e que mudou a vida de milhares de pessoas com seu ensino, por apenas 30 moedas de prata. Isso me leva a fazer uma pergunta. Quanto a intimidade com Deus vale para você? A ceia. Logo após Judas ter negociado a vida de Jesus com os principais sacerdotes por 30 moedas de prata,
os discípulos perguntaram ao Senhor onde ele gostaria de celebrar a comemoração da Páscoa. Jesus prontamente respondeu, dando instruções sobre o local onde seria a celebração com seus discípulos, algo notoriamente já preparado. Ele também disse que seus dias neste mundo estavam chegando ao fim. Os discípulos, sem hesitarem, foram ao encontro do homem referido por Jesus, onde a sua casa seria o local pré-determinado pelo Senhor. Durante a ceia da Páscoa, o mestre anuncia que será traído. A princípio, os discípulos ficam tristes, negando um após o outro que jamais fariam isso. Contudo, Judas Iscariotes já estava com o coração dominado pelo diabo e seus próximos passos o conduziram até o beijo da traição. Após a saída de Judas do reino, o Senhor Jesus promoveu a instituição da Santa Ceia do Senhor, um memorial simbólico da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que deve ser celebrado até a volta de Jesus. O pão e o vinho, símbolos do corpo e do sangue do Senhor, devem ser ingeridos como ato de participação do seu corpo e do seu sangue, celebrando a morte e a ressurreição de Jesus até que venha. A ceia pascal de Jesus com os discípulos recorda a partilha dos pães. Ela substitui as cerimônias do templo e torna-se o centro vital da comunidade formada pelos que seguem Jesus. O gesto e as palavras de Jesus não são apenas a afirmação de sua presença sacramental no pão e no vinho. Manifestam também o sentido profundo de sua vida e morte. Isto é, Jesus viveu e morreu como dom gratuito, como entrega de si mesmo para a salvação dos homens. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. A Eucaristia que instituiu naquele momento será o memorial de seu sacrifício. Jesus inclui os apóstolos em sua própria oferta e lhes pede que a perpetuem. Isso está no Catecismo da Igreja Católica. Na segunda parte da missa, o Cordeiro de Deus que se imolará e se tornará comida para nossas almas, acontece diante de nossos olhos o milagre da transubstanciação, ou seja, a substância do pão se transforma em corpo de Cristo e a substância do vinho se transforma em sangue de Cristo. Não se trata de um símbolo ou de uma recordação da última ceia, mas ali no altar, pela fé da Igreja, desde os seus primórdios, acreditamos que está a presença real de Jesus, seu corpo, sangue, alma e divindade. Jesus prediz a negação de Pedro. Após Jesus ter estabelecido a nova aliança de Deus com os homens, instituindo a ceia do Senhor, partiram para o Monte das Oliveiras, onde o Senhor Jesus começa a dizer aos seus discípulos quais serão os seus próximos passos. Esta noite, todos vocês me abandonarão, diz o Senhor, mas eles negam com veemência. O fato é que eles abandonarão mesmo. Simão Pedro garante que, ainda que todos o façam, ele não. Ele é diferente, ele é mais apaixonado que todos os outros. Mas o Senhor Jesus lhe diz: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Essa declaração de que todos os abandonariam foi muito dura aos seus corações. Jesus sabe que vai ser traído por um discípulo e abandonado pelos outros. Nenhum deles ficará fiel. Todos se afastarão na mesma noite. Imagine o sofrimento de Jesus estar com 11 homens numa comunhão íntima e nenhum deles pode ajudar. E como Jesus sabia disso?
Sabia porque conhecia as profecias que falaram sobre o seu caminho doloroso. Jesus usa então a profecia de Zacarias, que diz: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersadas. Jesus nos mostra que ele é o nosso supremo profeta, que nos revelou o plano de Deus a respeito de nossa salvação. O profeta Zacarias nos diz quem é o pastor, mas Jesus aplica essa profecia na sua situação. Jesus é o pastor e os discípulos as ovelhas. Deus ferirá o pastor por causa do pecado do povo, e as ovelhas que seguem a voz do pastor serão espalhadas. Ele mostra, assim, a plena gratuidade do seu dom, sendo fiel aos discípulos até o fim. Marca, então, um novo encontro na Galileia após sua ressurreição. E aí Jesus reunirá novamente os discípulos para continuar a sua ação. Não temos como saber se amanhã negaremos ao Senhor por algum motivo, mas Jesus o sabe. O fato é que Deus sabe, mas Ele não nos negará antes que possamos ter oportunidades de nos redimir. Jesus afirmou que todos o negariam, porém se encontraria com eles após a sua ressurreição. Os discípulos erraram, mas Jesus não desistiu deles por causa disto. Isto é um alento para nós. Vamos errar em nossa caminhada, mas o Senhor não desistirá facilmente de nós. Porém, não devemos abusar de sua bondade. Devemos reconhecer nossos erros e produzir frutos dignos de arrependimento. Eu falei para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Guardar o Senhor.